Seja muito bem-vindo. Com muita alegria abrir o nosso dia com uma conversa tão importante e cheia de significado. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação no autismo. Nosso foco hoje é entender como essa comunicação acontece, mesmo quando não é verbal, e como um olhar atento e um diagnóstico precoce pode transformar tudo. Com a gente estão na mesa o Dr. Abraham, que é neuropediatra do Hospital Albert Einstein e fundador da Notea, a Letícia Bezerra, que é fonoaudióloga na Notea, a Jéssica, que é mãe do Joaquim, um garotinho autista de 3 anos, não verbal, que hoje se comunica com apoio e também faz arte-terapia na Notea. E a Camila, mãe da Maju, de 4 anos, que também é autista não verbal e faz o acompanhamento na Notea. Doutor Abraham, eu gostaria que as duas, a Maju e o Joaquim, né, estão sendo atendidos e foram atendidos precocemente. Qual a importância deste diagnóstico precoce? Bom, o diagnóstico precoce ele é fundamental. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico. Então, você pode ter resultados melhores quanto mais precoce for o diagnóstico. Aliás, doutor, a Notea já tem um projeto aprovado em fase, né, de captação de recursos que pode ajudar muito nesse desenvolvimento, né? Sim, nós temos um projeto aprovado e que é um projeto para as grandes empresas poderem colaborar com o projeto da Notea, que é através da Lei Rouanet, onde nós podemos oferecer 2.000 horas de terapia para as pessoas carentes. 2.000 horas mês, né? Então Exato. isso é muita coisa, né? É muito tempo e que com isso a gente vai poder ampliar, vamos dizer assim, o nosso atendimento a justamente essas pessoas que têm maior vulnerabilidade. Então esse é o nosso projeto e para isso a gente conta com a colaboração das empresas, que para elas vai ser interessante porque elas vão descontar o imposto de renda e aí a gente pode captar esse recurso para enriquecimento da Notea no seu atendimento em terapias. Jéssica, Camila, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, acho que o depoimento vai ser importante para outras mães, né? Sim, obrigada pelo convite. Agora, quando a gente consegue fazer essa intervenção, né, precoce, a partir né, quanto antes melhor, a criança tem mais chance de ter um desenvolvimento muito importante, né? Sim, o desenvolvimento mais próximo do típico, o possível. A questão da precocidade do diagnóstico ela é muito interessante, porque na criança, por exemplo, 6, 7 meses de idade, a primeira coisa que as mães mencionam é que quando estão dando de mamar, essa criança não olha para elas. Não olha para as mães, então esse olhar vago quando ela está mamando é uma coisa que chama muito atenção. E a outra coisa logo em seguida são crianças que você não apontam as coisas, você mostra alguma coisa, ela pouco se interessa, pouco toma conhecimento do que você está mostrando. E isso daí já são pequenos sinais de suspeita que você tem que ficar atento a isso para ver como é que vai ser a evolução dela. Então, isso é muito importante. Quando o senhor falava, ela afirmava, foi mais ou menos assim, na amamentação que você começou a perceber alguma coisa? Exatamente, foi muito novo que eu consegui identificar, porque eu já tive outras maternidades, né, anteriores a dele, e aí eu comecei a identificar de que ele não tinha essa questão da troca dos olhares, né, até mesmo quando a gente tentava interagir com ele não tinha nenhuma interação, assim, parecia que ele não tinha nenhum interesse. E aí isso foi me preocupando, e aí foi quando eu comecei a tentar, né, ali aos poucos ir atrás, até porque pediatra dizia que é normal, existe uma normalidade por conta da idade, né? Mas a gente, enquanto mãe, e aquele sexto sentido de mãe já sinalava que não, tinha alguma coisa ali que realmente precisava ser investigada. Você sentiu isso também? O que mais demonstrou que tinha algo errado foi de olhar. A gente falava, Maju, Maria, e ela não tinha atenção de procurar a voz, sabe? De olhar pra gente. Então, isso foi o primeiro sinal.
Jéssica, você que é a mãe do Akin, né, que tem 3 anos, ele ainda não fala, mas tem se comunicado de outras maneiras, né? Como é que você desenvolveu isso? Eu acho que com a ajuda das terapias, né, e a gente entende que é muito importante esse diagnóstico precoce justamente por conta disso, porque eu acho que tenho certeza que as terapias têm intensificado essa comunicação não verbal e, assim, a gente conseguir compreender de fato o que ele realmente quer. Então, por exemplo, os primeiros sinais, né, de que a gente estava conseguindo identificar que o Akin estava querendo algo, era porque ele chamava a gente, pegava pelas mãos, né, levava até o local ou algo que ele queria, apontava, daí a gente pegava, né, o objeto, sei lá, a comida, falava, é isso daqui? E aí ele fazia assim, sim, é isso. Né? E aí a gente conseguiu identificar que era uma maneira de que ele estava ali afirmando do que ele queria. E quando era algo que não era, ele fazia assim. Falava, então é não? Ele sim, né? Não. Então, assim, a gente conseguiu compreender através de gestos do que ele queria ou o que ele não queria. Mas depois das terapias foi tendo uma evolução e ele começou até já a verbalizar algumas coisas. E com a terapia, junto com o canabidiol. Foi muito importante, assim. Foi bem importante. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o canabidiol. Eu queria saber de você, como é que você desenvolveu essa linguagem? Como é que você começou a estabelecer uma comunicação? A Maria Júlia, ela vai até o local onde ela quer algo e ela tenta pegar. Ela não pede. Ela não pedia antes do cannabis. Depois do cannabis, ela começou a falar funcional. Né? A tia Lê sabe que ela pede, dá. Aí ela mostra, a gente mostra pra ela, ela fala, dá. Você quer leite? Ela fala leite. Ela fala funcional o que ela quer, mas não conversa. Mas ela vai até o objeto e mostra, consegue demonstrar que quer algo diferente. Essa comunicação, eles começa a partir de que idade? Assim, que as crianças elas vão achar um meio de se comunicar, né? Sim, é importante estabelecer que a comunicação não é só a fala. Dentro da comunicação, a gente tem vários outros tipos de comunicação. Temos a fala, comunicação gestual, comunicação visual. E desde sempre a criança se comunica. Através do choro, através do olhar, através do contato. Então, desde as primeiras horas de vida, a criança já começa a se comunicar. A fala mesmo é estabelecida ali por volta de 1 ano. A gente tem muito problema com essa questão de cada criança tem o seu tempo. Realmente, cada criança tem o seu tempo, mas existe um padrão de normalidade. E são esses padrões que a gente precisa estar atentos. Então, a criança ali com 11, 10 meses ainda não começou a balbuciar, buscar ali uma ajuda para começar a intervir, começar a estimular essa criança para que essa fala seja funcional ou essa comunicação seja o mais funcional possível. Por exemplo, o Akin, ele encontrou mais conforto nessa comunicação gestual do que verbal. A Maju, ela começou a fazer a fala agora, a iniciar a fala agora, e a fala dela começou a ficar funcional. Ela ainda fala poucas palavras isoladas, ela ainda não consegue construir frases, mas essas palavras isoladas estão funcionais. Então, ela consegue solicitar, ela consegue dizer se ela está gostando ou não, ela consegue falar, nomear as coisas que ela gosta, que ela precisa, e é isso. Doutora Abra, voltando à história do diagnóstico, né? A gente ouve muito relato de mães que a criança com 4 anos não fala, 5 anos não fala, e às vezes elas recebem uma orientação lá atrás do médico, não, isso é normal, espera que vai acontecer. Isso é muito perigoso, né? Quanto mais ela demorar... Foi o que aconteceu com a Kim, que o pediatra falou, não, isso daí é assim mesmo, leva tempo, e tem que esperar, não sei o quê. Mas como a mãe é inquieta, então ela foi procurar saber que não era isso, que ela já tinha uma experiência anterior que percebia que tinha uma diferença. Então, o que é muito importante nesse sentido é isso. Quando você desconfia de alguma coisa, você tem que procurar saber o porquê daquilo. Então, a criança que ela não estava, mas questão de tempo, tudo bem, todo mundo tem seu tempo. Mas 10 anos, 15 anos... Pois mas você tem que ter certeza de que é o tempo.
Então aí tem que realmente procurar algum especialista, procurar alguém que entenda do assunto. Outras opiniões, né, doutor? Exato, para saber realmente o que está acontecendo. Mas a mãe, ela muitas vezes não precisa de outras opiniões, ela tem um feeling diferente e por conta disso ela acaba tendo essa resposta e vai procurar. Sim. Camila, você viveu isso também, né? Vivi. A Maria Júlia, ela teve primeiro atraso. E a primeira ida ao médico depois da suspeita do autismo, eu lembro disso até, e é muito forte para mim isso, que ele falou que ela tinha deboche, o pediatra dela. Que ela não tinha nada, era deboche. Deboche. E menos de 15 dias depois, a gente passou com o Abra e ele diagnosticou ela com autismo. Então ficou muito marcado para mim isso, assim, porque a gente era uma criança que era acompanhada, desde quando nasceu com o pediatra, e não teve diagnóstico. E tem a confiança da mãe, não, é o médico que está falando, espera mais um pouquinho. Não. Isso, ela já tinha quantos anos? 2 anos. 2 anos. É muito tempo, né, doutora? É que eu digo, as mães são muito inquietas, às vezes, né? Então, Ainda bem, né? Elas têm um Ainda bem. elas têm um feeling, né? Então sente. Pode não ser alguma coisa científica, mas é um sentimento que elas têm e percebem que alguma coisa não está certa. É claro que quanto mais tardio é o diagnóstico, o prognóstico ele fica mais difícil. O tratamento ele é mais demorado, o tratamento ele é mais complicado. Isso não quer dizer que pelo diagnóstico precoce que você vai resolver o problema, porque a gente sabe que o transtorno do espectro autista ele não tem cura, mas você pode eventualmente diminuir algumas das dificuldades que essas crianças têm. Então as terapias elas são fundamentais para isso, em algumas ocasiões até o tratamento medicamentoso, mas a precocidade ela é um sinônimo, vamos dizer assim, de um resultado um pouco melhor. Para a fonoterapia, os resultados começam a aparecer rápido ou demoram um pouco? Aí Porque a mãe sim, já quer, né, resultado rápido. nesse caso, sim, depende de cada criança. A gente busca a intervenção para o mais precoce possível os resultados. Mas cada criança apresenta uma resposta e depende muito da individualidade delas. A gente tenta estabelecer inicialmente a comunicação funcional. Então, além de trabalhar ali em busca da fala, primeiramente a gente busca uma comunicação, seja ela gestual, alternativa. Hoje a gente tem alguns estudos, algumas opções de comunicações alternativas muito boas. Nós buscamos uma compreensão da criança, uma expressão de várias formas, para então a gente buscar a fala. E Camila, foi a Jéssica que te levou para a Notea, né? Foi o contrário. Foi o contrário. E como é que foi, assim, acho que as mães, quando conseguem se identificar ali, né, ver a sua, essa integração, existe um apoio que é muito importante, né? Sim, a Jéssica, os nossos filhos estudavam na mesma sala na creche, e a Maju já tinha sido diagnosticada com autismo. E o Akin estava na suspeita, e numa roda de conversa entre pais, no final do ano, eu mencionei que a Maju tinha autismo, e ela ouviu uma conversa dela com a professora que estava atrás do diagnóstico do Akin. Aí foi quando a gente conseguiu fazer essa ponte nós duas, e estamos vocês aqui até hoje. Sim. Vocês acham que os professores hoje estão mais preparados para perceber essas diferenças ali e também começar um contato com vocês, assim? Sim, acredito que sim. Que eles estão tendo um olhar diferenciado, né? Não está mais naquele tabu que é só entrar e dar aula. Não, está tendo um olhar diferenciado de criança para criança. A Maria Júlia era uma criança muito calma, porém era uma criança que gostava de ficar vendo paisagem. Então todas as crianças ficavam brincando, e ela parava na portinha e ficava vendo as folhas mexer. Então, teve um olhar diferenciado que conseguiu identificar que para aquela idade estava errado. Isso te ajudou a levantar ajudou. todas... Você Sim. também já tinha filhos? Não, só temos só a Maria Júlia. Eu acho que o fato, né, a diferença de todo filho é diferente, mas eu acho que o olhar de mãe aí, com esse feeling todo,
fica mais fácil identificar que tem alguma coisa diferente ali, né? Com certeza. Eu acho que o que afirmou ainda mais também foi a escola, né? Acho que esse trabalho em conjunto com a família é muito importante, né, das instituições. E a creche também havia sinalizado um pouco depois, assim, porque eu acho que o contato também com a creche, né, porque a gente vai mais nas reuniões, né, quando os pais são solicitados. Mas a creche havia, na reunião, falado, olha, a gente conseguiu identificar que ele tem hiperfoco em letras, em números, dá pra ver que ele tenta ali falar alguma coisa, verbalizar algo em inglês, né, e aí a gente falou, olha, a gente já começou, né, procurar uma ajuda, né, de profissionais, explicamos, e aí eu falei, olha, a gente tá na fila do SUS, que o número dele era quase o 300, e aí foi o momento que a Camila ouviu, e aí ela até falou, desculpa intervir a conversa, mas eu consegui, né, o diagnóstico da Maju, explicou, e foi quando ela apresentou a Notea pra gente, assim, que foi a salvação, de verdade, assim, das nossas vidas, né, foi quando trouxe aí a esperança, né, de um diagnóstico precoce e que a gente pudesse cuidar do Akin da maneira correta. Sim. E as terapias, né? Ela faz... a Maju faz... Faz fono, psicólogo e arte terapia. Tudo na Notea. Sim. E mudou muito? Mudou. O que você sentiu de diferente? A Maria Júlia, ela olha pra gente. Hoje em dia, você chama, ela consegue te olhar. Ela brinca, ela socializa. Antigamente ela gostava de ficar mais isolada, agora não. Ela brinca com os primos, ela fica ao redor da gente. Então a gente sente que teve uma mudança, sabe? A comunicação, mesmo não verbal, também vai abrindo ali caminhos para essa socialização, né? Sim, quando ela é funcional, ela ajuda em todos os campos, principalmente na socialização. Porque a criança ela não vai se comunicar somente com os pais, que entendem todos os sons, todos os gestos que a criança faz. Ela começa a conseguir ter trocas com outras crianças, com pessoas que não têm tanta intimidade, mas que conseguem identificar os sinais e compreender aquela criança. E, em muitos casos, diminui até os comportamentos inadequados. Porque aquela criança ela se irrita menos porque não está sendo compreendida, ela se frustra menos porque ela consegue ser compreendida. É muito benéfico para a criança essa comunicação além da fala. O que a gente pode notar e chamar atenção é o seguinte: o tratamento não é um tratamento de uma pessoa só. É um tratamento múltiplo, onde depende da família, depende da escola, depende dos terapeutas, depende dos médicos. Não adianta deixar para um só puxar o caminhão, porque ele não vai sair do lugar. Então nós precisamos de um tratamento integrado. A participação da escola é fundamental, a participação dos pais é, sem dúvida nenhuma, muito importante, dos terapeutas e, às vezes, a parte médica também, que acaba fazendo frente a tudo isso. Então, é importante chamar a atenção disso, que não pode deixar, ele está só fazendo terapia, está resolvido. Não é isso. Se não fizer a tarefa em casa... Exato, ele está na escolinha, mas está tudo bem, mas não é só isso. Então tem que trabalhar sem ser um trabalho integrado. Né? Então isso é muito importante que as pessoas fiquem sabendo. Doutor, eu queria entrar agora num tema que está chamando a atenção e despertando o interesse de muitas mães, né? Que é o canabidiol. Explica pra gente o que é o canabidiol. E, no caso, os dois pacientes já usam isso, né? Então, primeiro eu queria que o senhor explicasse, assim, de um jeito simples, o que é isso, que causou tanta polêmica, né? Hoje, o canabidiol, ele é um medicamento. Ele é extraído de uma planta que é o cannabis sativo, que é uma extração, que o cannabis, que é normalmente chamada maconha, né? Então, ele tem 400 elementos. Não é uma coisa só. Então você fala, então fumando, fumando você está fumando 400 coisas junto. Não, isso daí é uma extração da planta, que é esse óleo, e que esse óleo ele é um óleo medicinal. Então ele funciona realmente como um medicamento. Na verdade, hoje, para quem é adepto ao uso do canabidiol,
Então fica muito encantado, porque o canabidiol como se fosse a última palavra para resolver os problemas do mundo. Não é bem isso. Ele é um medicamento como qualquer outro e que funciona para 80% dos casos e 20% não funciona. Assim como se a gente for usar dipirona, ela funciona para 80% dos pacientes que têm dor de cabeça, para 20% não. Então aí você tem que usar o paracetamol. Então o canabidiol é a mesma coisa, só que ele tem algumas propriedades. Ele tem uma propriedade que ele é um potente anti-inflamatório, é um potente antioxidativo, e com isso a gente tem realmente resultados bastante importantes. E a gente sabe que qualquer doença ela provoca um processo inflamatório em qualquer que seja o lugar. O transtorno do espectro autista também tem um processo inflamatório cerebral e que tem benefícios muito importantes com o uso do canabidiol, assim como para outros processos que é usado o canabidiol. Então, o canabidiol ele é hoje um medicamento bastante importante, que a gente, pelo menos, a gente usa bastante para crianças com transtorno autista, e no trabalho que a gente fez durante vários anos, a gente percebe que tem uma melhoria bastante importante em vários setores, tanto na parte social, como na parte comportamental, como na parte do aprendizado. Então, isso, em última análise, é o que acontece. Em outras ocasiões, você melhora o padrão de sono, melhora o padrão de alimentação, eles são mais seletivos, deixam de ser tão seletivos quanto eram, melhora a parte do comportamento, da hiperatividade, da agressividade. Então, isso daí são fatores muito importantes, e importantes, inclusive, na convivência familiar, porque essas alterações que a gente encontra com frequência no transtorno autista, isso daí desequilibra todo o sistema da família. Quer dizer, você tem uma criança agitada, uma criança agressiva, uma criança impulsiva, então isso daí acaba criando um problema muito grande dentro da constelação familiar. Eu já não quero falar na escola e já não quero falar de outros lugares, mas então são situações que a gente deve ajudar, e o canabidiol, nesse caso, ele tem ajudado bastante. Todo mundo imagina que o canabidiol é uma coisa novíssima, né? Não, ele tem 2.700 anos de uso. Quer dizer, já na medicina chinesa já começaram a usar, teve várias etapas que foi usado como anti-inflamatório, que foi usado já naquela época, que já era usado como analgésico muito importante, e que hoje, depois teve um hiato nessa história que acharam que era, vamos dizer assim, a droga do diabo, vamos dizer assim, né? E com isso acabaram proibindo o uso do canabidiol. E depois a coisa começou a tomar um rumo diferente, e mesmo aqui no Brasil teve vários médicos que já estudavam isso, principalmente para epilepsia, e que depois foi usado também para usar para o autismo, e hoje é usado para outras patologias também. Conta pra gente como é que foi, há quanto tempo ele usa e o que mudou, assim, o que você sentiu de diferença em casa? Olha, eu me lembro exatamente a data que o Joaquim começou a fazer o uso, dia 23 de janeiro de 2025. Nossa, só benefício, assim. Ele, primeiro, né, acho que a questão do sono melhorou muito, porque ele dormia muito tarde, assim, era impossível colocar ele para dormir antes. Ele tinha crises convulsivas, quando ele tinha febre, então quando chegava a 39, ele convulsionava, isso não acontece mais, desde que ele começou a fazer uso do canabidiol. A alimentação melhorou muito também, ele tem menos seletividade alimentar.
Isso foi bem importante, né? Porque a gente acaba criando alguns meios, né, para a criança comer. Então facilitou um pouco mais, porque às vezes eu tinha até que preparar a comida de outra forma, assim, para a família inteira de um jeito, para ele de outro, né? E agora não. Agora ele consegue comer a mesma comida ali que eu preparar do dia para todo mundo. Claro que tem alguma coisa ou outra, assim, mas pouquíssima coisa que ele não come, né? Acho que também tem uma questão que a gente ficava na dúvida, né? Ele gosta muito de livro, a gente já sabia que ele tinha Ele tinha, até esqueci a palavra, mas hiperfoco. Ele tinha hiperfoco em letra e números, né? E ele gosta muito de livros, a gente ficava assim até achando estranho, porque não era livros com imagens, era com escrita, né? E a gente falava, nossa, mas por que será desse interesse, né? E aí, depois que ele começou a fazer o uso do canabidiol, e claro, né, com as terapias, a gente descobriu que ele lê. Né? Então, ajudou também nesse processo da fala, a gente conseguiu identificar que com o uso do canabidiol melhorou muito. Então, ele lê algumas palavras, quer dizer, lê, né, aquilo que a gente pede às vezes ele não, mas a gente conseguiu identificar que ele sabe ler, ele calcula, né? Então, acho que deu, assim, uma aflorada ainda mais nas altas habilidades, acredito eu. E aí tem uma questão que todos aqui falaram, né, e principalmente o doutor Abram, que é esse processo da escola, né, junto com a terapia, junto com a família, né, de trabalhar todo mundo junto. E o que eu tenho feito em casa é pedido também para os terapeutas, olha, o que vocês acham interessante estimular em casa, para a gente ir trabalhando também nele, né? E aí tem essa devolutiva e a gente está fazendo esses reforços em casa. Então, isso tem melhorado muito mesmo. Muito, né? Na comunicação, em tudo. Então, eu procuro sempre estar ouvindo os terapeutas, né? Os conselhos, as dicas, a escola também, para que esse processo seja cada vez melhor para ele. Que ótimo. E a Maju, como é que foi isso? A Maria Júlia, ela teve sensorial. Porque antes, no começo, a gente sentia que ela tinha muita dificuldade, andava nas pontinhas dos pés, e depois do cannabis, ela parou um pouco. Canabidiol, né, doutor? Canabidiol. Ela melhorou funcional, a fala, porque ela não se comunicava de jeito e maneira, né? Então, depois, com a ajuda da fono e com as terapias, ela começou a falar, dá, o que ela quer, se ela não quer, ela também fala não. Sim, então o canabidiol foi uma virada de chave. Eu tenho essa pequena nas nossas vidas, porque ela não falava nada e depois do cannabis, tem 1 ano de tratamento, ela começou a falar. Ela já fala mãe? Às vezes, quando ela quer alguma coisa, senão ela não fala. Mas ela fala sim, ela fala dá, ela fala não, se ela quer. As cores, os números, os objetos, ela não conversa com a gente, mas ela fala. E quando você começou a usar, você ficou com certo receio? Você ficou com dúvidas assim? Não, porque o doutor Abra foi bem claro, assim, sabe? Na consulta. A Maria Júlia, ela não faz uso de nenhum medicamento fora o cannabis. Então, o cannabis pra gente mesmo já foi o incentivo de que possa ser que melhore na fala, no foco. Quando a gente foi usar o cannabis, foi nessa coisa de centralizar ela e do foco. E, de fato, isso aconteceu. Foi imediato. A gente começou o cannabis e coisa de 1 mês depois ela começou a demonstrar interesse pelas cores, falar as cores, os números. Então foi uma virada de chave mesmo. Ela usou bastante a expressão cannabis, doutor Abram. Tem alguma diferença? Tem alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado com isso ou da não? Terminologia, né? Porque o cannabis é a planta, né? Sim, sim. Quer dizer, Que então, deriva o canabidiol, né? Exato. As pessoas usam o cannabis, o canabidiol. Certo. Bom, para a gente já ir amarrando a nossa conversa, eu queria que você desse um recado para essas mães que ainda estão confusas ou ainda estão recebendo orientações confiando demais, esperando demais a busca. Então, vamos falar da importância, né, do diagnóstico precoce. Em relação à fala, o que eu indico para as mães é ficar sempre atenta aos sinais. A gente tem uma noção ali de quanto tempo a criança precisa iniciar essa fala, essa comunicação. As que tiverem alguma dúvida, na caderneta de vacinação tem ali alguns tópicos do que a criança tem que fazer em cada período, em cada idade. Então, elas podem consultar isso.
E confiar nesse instinto materno delas, de que se acha que tem alguma coisa errada, buscar mais de uma opinião, buscar uma opinião especializada. Mais de uma, né? Mais de uma opinião, Às vezes sim. É que o tratamento, ele não é uma varinha de condom que você começou e você tem resultado imediato. Todo o tratamento, ele é de longo prazo. Como eu falei anteriormente, não é um quadro que tem cura, mas você pode suavizar certas situações que são indesejáveis ou são incompatíveis, vamos dizer assim, para uma vida mais tranquila. Então você oferecer mais comodidade à vida dele e à vida da família. Então a terapia ela vai nesse sentido. Mas a terapia é uma terapia de long play, é de longo tempo, longo espaço. Não adianta querer fazer 1 mês, 2 meses e começar a querer resultados na fono, ou na psicóloga, ou na terapia ocupacional, ou em qualquer que seja a terapia que for proposta. Então a gente tem que ter paciência e tem que trabalhar todo mundo junto, como eu falei anteriormente. É um trabalho conjunto e que deve ser levado a longo prazo. Certo. Que conselho você dá para as mães que estão ouvindo a gente agora e que ainda estão nas dúvidas, né? Não sabe direito o que fazer, né? Que orientação você daria para essas mães? Na dúvida, em relação... Procurar sempre mais de uma opinião médica. No nosso caso, a gente teve uma segunda opinião e teve o diagnóstico. E o instinto. Se algo diz que está algo errado, não custa a gente investigar. No caso da Maria Júlia, resolveu o instinto de mãe e mudar de médico. Descobriu, mudou a chave geral aí, virou né? a chave nas nossas vidas. Que legal. Você, Letícia? Olha, eu acho que as palavras da Camila me contemplam e tem uma questão, assim, que acho que atravessa muito a gente enquanto mães atípicas, né? Que é de não desistir. Porque eu acho que o fato de que a gente tem as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades de acessar a saúde, né? Faz com que a gente acabe desanimando mesmo. E de não desistir, de ir atrás, de persistir, de buscar ajuda, de perguntar para um e para outro, sabe? Eu acho que é o caminho mais correto. Persistir, porque é muito difícil. Mas em algum momento você vai encontrar alguém, um lugar, né, que te acolha, que te abrace, que te entendam, que entenda de forma, assim, não só profissional, né? Mas que entenda, assim, numa totalidade a sua angústia, né, a sua frustração. As suas dores. Né? As suas dores, exatamente. Doutor, antes da gente encerrar, acho que tem um assunto que é importante. O canabidiol já está sendo disponibilizado no SUS, ou ainda não? Olha, eles por enquanto estão dando só para crianças que têm crises convulsivas de difícil controle, refratárias. Para outras patologias não está sendo dado ainda. Aí começa a questão judicial. Né? Aí, bom, a questão judicial ela existe, né? Porque hoje não é só aqui no nosso meio, mas no mundo todo já tem resultados positivos com o uso do canabidiol. Então isso daí deve ser regulamentado. A única questão que tem é que muitas vezes não são técnicos especializados que fazem o julgamento da liberação, então acaba tendo esse tipo de problema, né? Quando na verdade isso daí deve ser usado de uma maneira global, né? Eu acho que teria que ter uma reavaliação e, pelo que a gente vê que nas grandes discussões que eles fazem, não vão especialistas lá falar. Se fossem gente que é especializada, gente que entende do assunto e que pode resolver, então seria diferente. Mas a gente percebe que as pessoas convidadas são pessoas que não têm uma intimidade com o tratamento e que, por uma questão talvez ideológica ou uma questão de convicção, acaba dizendo que o medicamento não serve, que não deve ser usado. Sim.
Bom, quero agradecer a presença de todos. Hoje a gente viu que a comunicação vai muito além da fala. Ela acontece no olhar, no gesto, na presença. Obrigado e até o próximo. Obrigada. Até.